Imagine duas civilizações separadas por 12 mil quilômetros de oceano e 3 mil anos de história. Elas nunca se encontraram, nunca trocaram uma palavra. No entanto, quando seus escribas olharam para o céu e descreveram a estrutura das estrelas, ambos cometeram exatamente o mesmo erro conceitual. Um erro tão específico e bizarro que a arqueologia moderna prefere chamar de coincidência poética. Mas e se não for poesia? Estamos falando de textos sagrados encontrados nas profundezas dos templos de Karnak, no Egito, e nas estelas de pedra de Teotihuacan, no México. A ciência nos diz que os antigos eram observadores primitivos, confusos com eclipses e trovões. Contudo, esses mesmos povos calcularam a precessão dos equinócios com uma precisão que nossos computadores só confirmaram no século XX. Se eles eram tão precisos com a matemática, por que mentiriam sobre o que viam a olho nu? O erro coletivo gira em torno da cor e da consistência do céu. Hoje, olhamos para cima e vemos um vazio azul ou preto. Mas os textos védicos da Índia, as tábuas sumérias e os códices maias insistem em descrever o céu não como um espaço vazio, mas como uma substância sólida e metálica. E mais perturbador ainda, eles descrevem o Sol antigo como uma estrela que não se movia, mas que permanecia fixa no polo norte celeste. Os historiadores acadêmicos traduzem a palavra firmamento como uma metáfora para a estabilidade. Eles dizem que os antigos não entendiam a física de gases, mas a consistência das descrições desafia a lógica. Como povos isolados, sem internet ou correio, decidiram inventar a mesma mentira de que o céu era uma cúpula de água sólida ou um escudo de bronze, que emitia um som constante e grave. Até a cena 5, você deve estar pensando que isso é apenas mitologia comparada. Mas o que vamos explorar a partir de agora muda tudo. Existe um campo proibido da astrofísica de plasma que sugere algo aterrorizante. Os antigos não estavam errados. O sistema solar mudou. E o que eles descreveram como um erro absurdo era, na verdade, um relatório fiel de um céu que nós, humanos modernos, jamais vimos. Para entender a profundidade desse mistério, precisamos mergulhar na análise textual comparativa que a academia tradicional ignora por medo do ridículo. Quando analisamos o Enuma Elish da Babilônia junto com o Popol Vuh dos Maias, encontramos uma anomalia descritiva que não deveria existir. Ambos os textos, apesar da barreira da linguagem e do tempo, descrevem as estrelas não como corpos distantes queimando em fusão nuclear, mas como orifícios ou furos em uma cortina pesada que escondia uma luz muito mais intensa. A ciência moderna ri disso. Afinal, sabemos que o espaço é vácuo e as estrelas são sóis distantes. Porém, a descrição de um céu sólido ou de um oceano superior aparece em mais de 30 culturas desconectadas, incluindo os aborígenes australianos e as tribos norte-americanas. O ponto crucial, e que exige sua atenção total agora, é a física dos plasmas em laboratório. Quando submetemos gases nobres a uma corrente elétrica de alta voltagem dentro de uma câmara de vácuo, o plasma forma estruturas geométricas, filamentos e camadas que se assemelham a uma cúpula física. A teoria que está sendo sussurrada nos corredores menos ortodoxos da ciência é a de que a Terra, há menos de 10 mil anos, estava envolvida em uma bainha de plasma, uma espécie de brilho auroral constante que envolvia todo o planeta. Se isso for verdade, o céu que seus ancestrais viam não era transparente. Era uma tela brilhante, translúcida e opaca. Isso explicaria por que eles descreviam o céu como um teto ou uma pele. Eles não estavam sendo poéticos sobre o vazio. Eles estavam descrevendo uma barreira física de partículas carregadas que realmente existia acima de suas cabeças. Isso valida a ideia do erro coletivo como uma observação factual de um ambiente eletromagnético que colapsou. Se essa bainha de plasma se dissipou, o céu sólido se quebrou, revelando o universo profundo que vemos hoje, um evento que muitas culturas descrevem como a queda do céu ou o dilúvio universal. Portanto, o erro não está nos textos antigos. O erro está na nossa suposição de que o céu sempre foi igual ao que vemos hoje pela janela. Aprofundando ainda mais nessa toca do coelho, chegamos à parte mais inquietante: a cor do Sol. Se você perguntar a uma criança hoje de que cor é o Sol, ela dirá amarelo ou branco. Mas as descrições arcaicas, especialmente as encontradas em textos herméticos e nas lendas dos Hopi, referem-se a um sol antigo que era vermelho ou de um tom violeta profundo, e que, mais importante, não causava sombras nítidas. A ciência moderna descarta isso como erro de tradução ou simbolismo para o amanhecer.
Mas e se a física atmosférica nos der outra resposta? Se a Terra estivesse encapsulada nessa bainha de plasma que mencionamos na cena anterior, a luz que penetraria essa barreira seria difusa, eliminando sombras duras e banhando o planeta em um crepúsculo perpétuo, muito semelhante às descrições do Jardim do Éden ou da Era de Ouro, onde nunca era noite completa e nunca era dia escaldante. As plantas daquela época, gigantescas como vemos nos registros fósseis, prosperariam sob essa luz violeta e vermelha, que é o espectro ideal para a fotossíntese acelerada. O erro dos antigos em não descrever o céu azul e o sol amarelo brilhante é, na verdade, a maior prova forense de que o ambiente do sistema solar sofreu uma alteração catastrófica. Eles descreviam Saturno, e não o Sol atual, como a estrela dominante no céu, uma teoria conhecida como a configuração polar. Imagine olhar para cima e ver um disco fixo, imenso e fraco, dominando o norte, conectado à Terra por uma coluna de luz, a famosa Escada de Jacó ou a Árvore da Vida. Isso explicaria a obsessão global por construir pirâmides e obeliscos. Eram tentativas de imitar essa estrutura de plasma que desapareceu. Quando o sistema se desestabilizou e a Terra entrou na órbita atual do Sol, o céu se abriu, a luz amarela cegante entrou, e a humanidade, traumatizada, registrou o evento como o dia em que os deuses abandonaram a Terra. O que chamamos de mito é apenas a memória de um trauma cosmológico. Você percebe a gravidade do que estamos discutindo? Se as descrições antigas são literais e não metafóricas, toda a nossa cronologia sobre a estabilidade do sistema solar desmorona. Mas o mistério final reside na nossa própria biologia. Por que o olho humano é tão sensível à luz verde, se o Sol emite seu pico em verde-azul, mas vemos amarelo? E por que nossos ritmos circadianos muitas vezes se desajustam do dia de 24 horas quando isolados em cavernas, tendendo para ciclos diferentes? Talvez sejamos órfãos de um outro céu. Talvez a saudade inexplicável que sentimos ao olhar para as estrelas seja a memória genética de um tempo em que o universo não era um abismo escuro e silencioso, mas um útero brilhante e protetor. O erro nos textos antigos é a única verdade que nos restou. Agora, eu quero saber a sua teoria. Você acredita que eles viam algo que não existe mais, ou é tudo invenção? Se você assistiu até aqui e sua mente está fervilhando com essas possibilidades, comente a palavra horizonte aqui embaixo. Eu vou dar um coração em todos que comentarem essa palavra específica. Não se esqueça de se inscrever para mais mistérios que a ciência não consegue explicar. Até a próxima!